na língua hebraica, né? Porque a Bíblia foi escrita no hebraico, eles falam Kadosh, 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 Yehová Tzorot, Elohu Aretes Kavodo. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Proskinesis quer dizer adoração e proskineu quer dizer adorar. Comparado a beijar uma pessoa na testa aqui entre os olhos. Olá, amigo, amiga. Olha aí, nós estamos aqui de volta para mais um vídeo do nosso canal. E eu espero que essa mensagem de hoje, na verdade um estudo bíblico, venha ser relevante para a sua vida, venha te abençoar, venha trazer para você esclarecimento sobre um assunto que é muito falado na igreja. Na verdade, é uma base da igreja, que é a adoração. Então, nós iremos falar hoje sobre a adoração baseado na Bíblia, ok? Adoração na palavra de Deus. Iremos trazer também informações relevantes e curiosas com relação ao tema adoração. Então, desde já, eu quero te pedir que dê um like nesse vídeo, não custa nada, é só você clicar ali, você não vai pagar nada por isso, mas vai me ajudar muito. Para você é apenas um esforcinho de dar um like. Para mim é algo muito relevante, porque me ajuda a que esse vídeo alcance outras pessoas e meu canal venha crescer, ok? Então não saia daí, porque logo depois da vinheta vem a mensagem adoração. Olha aí, voltando aqui para o nosso vídeo, a primeira coisa que nós devemos entender com relação à adoração é o seu significado. O que é adorar? Porque muita gente adora tanta coisa, né? Tem gente que adora futebol, adora chocolate, adora isso, adora aquilo. O termo adoração deveria ser usado apenas para a divindade, apenas para Deus, não mais para outras coisas ou até coisas inanimadas. Mas no português, na nossa língua, na nossa cultura, as pessoas usam um termo, eu adoro fulano, eu adoro isso, eu adoro aquilo, até mesmo por ignorância, né? E Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas se a gente pode ter mais informações, e quando a gente tem informações, a gente precisa mudar a nossa concepção a respeito de algumas coisas, porque as palavras têm poder, verdade? Pois bem, mas vamos lá. A principal definição de adoração podemos chamar de louvor, submissão a Deus, reverência, expressão da nossa devoção, do nosso profundo respeito, o profundo respeito a Deus, que é o temor a Deus. Então já está aí, já é um primeiro tópico, né? Nós não temos como adorar a Deus sem temor. Inclusive, diante do trono do Senhor, existe entidades criadas por Deus somente para adorar. E aquelas entidades que estão diante do trono de Deus, que são os serafins, querubins e outras criaturas que nós não conhecemos, eles expressam devoção e respeito profundo a Deus o tempo inteiro, 24 horas por dia. E no livro de Apocalipse a Bíblia fala que existem também homens diante do trono de Deus, adorando a Deus 24 horas por dia, que são os anciões, 24 anciões, que muitos acreditam ser os 12 apóstolos e os 12 patriarcas. Isso a gente pode falar em um outro tema. Mas a palavra do Senhor, ela fala a respeito de um respeito profundo diante do Senhor. Infelizmente, nós temos visto pessoas dizendo que estão adorando a Deus muitas vezes em cerimônias, cultos, reuniões, de forma totalmente irreverente. E não é bem assim que funciona. A Bíblia fala que diante do trono do Senhor, principalmente os serafins, eles costumam o tempo inteiro dizer que o Senhor é santo, que o Senhor é santo, que toda a terra está cheia da glória dele. Na língua hebraica, né? Porque a Bíblia foi escrita no hebraico, eles falam Kadosh, 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 Yehová Tzorot, Elohu Aretes Kavodo. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. O segundo tópico que nós podemos dizer aqui é adorar a Deus com exclusividade. Isso mesmo. Deus, ele não divide a glória dele com absolutamente ninguém. É por isso que no início do vídeo eu iniciei dizendo que as pessoas
confundem o termo adoração e elas dizem que adora tudo aquilo que ela gosta. Muita gente trocou o termo gostar por adorar. No livro de Êxodo, no capítulo 34, versículo 14, a Bíblia fala que Deus é zeloso. A palavra zeloso quer dizer alguém que observa os detalhes da coisa, que é perfeccionista naquilo que faz com zelo, faz com capricho, faz com dedicação, podemos dizer assim. Então, com relação à adoração, Deus se importa muito com isso. Por isso que Êxodo 34, 14 diz que Deus é zeloso. E interessante que a Bíblia fala nesse texto, em Êxodo 34, 14, o Senhor começa dizendo: não adorarás nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, e de fato Deus zeloso é. Interessante, né? Ele é zeloso, quer dizer, ele cuida para que aquilo que ele escreveu aconteça de forma exata. É isso mesmo, está escrito em Jeremias capítulo 1, versículo 12, que Shoked ani devarei lassoto. Eu velo pela palavra, por minha palavra, para cumpri-la, diz o Senhor. É assim que funciona. Deus, ele zela pela palavra dele para que ela seja cumprida. E uma das coisas que ele diz é o seguinte: não adorarás nenhum outro Deus. Pois bem, o terceiro tópico do nosso estudo hoje é adorar a Deus em espírito e em verdade. E o que é adorar a Deus em espírito e em verdade? No livro de 2 João, no capítulo 4, versículo 23 ao 24, a Bíblia descreve que Jesus ensinando uma mulher, a mulher samaritana, a adorar ao Senhor. E ele diz que nós devemos adorar a Deus, os verdadeiros adoradores deverão adorar a Deus em espírito e em verdade. Mas o que é que Jesus estava ensinando? Queridos, para que a gente tenha qualquer resposta sobre a Bíblia, a gente precisa buscar a resposta na própria Bíblia. Tem gente que vai buscar a resposta em outras coisas, mas o ideal é a gente encontrar a resposta na própria Bíblia, porque ela tem essas respostas. O apóstolo Paulo fala da briga do espírito contra a carne, no livro de Gálatas, no capítulo 5. Então é o seguinte, a Bíblia é muito fácil de entender. Quando Jesus estava dizendo que nós devemos adorar a Deus em espírito, ele estava falando que nós devemos adorar a Deus não na carne, mas em espírito. E o que é adorar em espírito e adorar na carne? Não tem nada a ver com manifestações espirituais. A maioria das pessoas acreditam que esse texto tem a ver com manifestações espirituais. Tem gente que acha que deve adorar a Deus orando em línguas, é a melhor forma de adorar a Deus e por aí vai. Ou então fazendo outras coisas que as pessoas julgam ser manifestações espirituais. Mas a Bíblia é muito clara. Lá, Paulo fala a respeito das obras da carne e dos frutos do Espírito. Eu entendo que essa forma de adorar que o Senhor Jesus Cristo nos ensina é adorar a Deus tendo em mim os frutos do Espírito e não as obras da carne, ok? O quarto tópico do nosso estudo bíblico seria adorar a Deus de forma racional, entendendo o que eu estou fazendo. Se eu não sei o que eu estou fazendo, querido, eu vou cair na ignorância. No livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, a Bíblia fala que o povo é destruído por falta de conhecimento. O que eu preciso entender é que Deus quer que eu apresente a Ele um culto racional. Uma adoração onde eu sei para quem eu estou rendendo essa adoração. Como eu já falei logo no início, não é adorar isso ou aquilo, não, é adorar o Criador, o Todo-Poderoso, com toda reverência, com todo respeito, com toda devoção. Sim, a palavra correta talvez seja essa, toda devoção. Colocando diante dele o meu coração, certo? Sabendo o que eu estou fazendo. Sabendo quem é a pessoa que está recebendo a minha adoração. Está escrito em Romanos capítulo 12, verso 1. Portanto, irmão, rogo-vos, pois, por misericórdia de Deus, que ofereçam a Ele em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional, a adoração racional, ok? Não aquela adoração onde você não sabe o que você está fazendo, onde você não sabe nada do que está acontecendo, é meio complicado. O quinto tópico é a humildade.
No livro de Salmos, capítulo 95, versículo 6, a Bíblia fala que nós devemos nos prostrar e ajoelhar diante do Senhor. Essa é uma atitude de humildade. Humildade é o reconhecimento de que nós temos alguém superior a nós, que supre nossa necessidade, que nos abençoa e que sem Ele nada podemos fazer. A própria Bíblia diz isso. Sem Deus nada podemos fazer. Então, nem adorar a Deus você consegue fazer sem Ele. Você precisa ter Deus em tudo que você for fazer. Em todas as suas decisões, Deus tem que estar, certo? Você tem que consagrar a sua vida em todos os momentos, em todos os sentidos. Se ajoelhar diante do Senhor para adorar, para reconhecer o seu poder, é sinal de humildade. Não quer dizer que é humildade, porque a humildade não são os sinais. A humildade está lá dentro, ok? Pois bem, esses são os principais tópicos com relação a de que forma nós devemos adorar. Agora, o significado de adoração. O que adoração realmente significa? Para isso, nós precisamos dar uma analisada na palavra adoração na sua forma original. No Novo Testamento, nós encontramos a palavra proskinesis como adoração. Proskinesis. Ela é usada para descrever os atos de adoração, de reverência, de prostração diante da presença de Deus. Mas também é usada para uma reverência diante de autoridades, por exemplo. Por exemplo, quando alguém chegava diante dos reis naquela época, eles reverenciavam os reis e a palavra usada ali para esse ato seria prokinesis. E você encontra essa palavra na Bíblia original em vários textos do Novo Testamento, sabendo que a Bíblia no Antigo Testamento foi escrita em hebraico e o Novo Testamento foi escrito em grego. Muito semelhante ao hebraico, no grego também, as palavras do grego, ela vem de uma raiz, ela é gerada de uma outra palavra, é mais ou menos nesse sentido. E a raiz da palavra grego para prokinesis é proskineu, que é um verbo que representa prostrar-se, prestar homenagem ou simplesmente adorar. Proskinesis quer dizer adoração e proskineu quer dizer adorar. Mas nós temos algo interessante para falar com relação à adoração e essas traduções. O Antigo Testamento ele foi escrito, como eu falei, na língua hebraica, mas ele foi traduzido para o grego, numa versão chamada Septuaginta, porque foram 70 homens que escreveram, que traduziram o hebraico, o Antigo Testamento hebraico, para o grego. E quando foi feita essa tradução, eles criaram alguns termos. E em 1 Reis, capítulo 19, versículo 18, nós encontramos uma frase que diz o seguinte: Philema eiston bomon. Isso mesmo, Philema eiston bomon. O que quer dizer isso? O que quer dizer essa frase? Quer dizer beijar o altar. 1 Reis, capítulo 19, versículo 18. Beijar o altar. Então, o ato de beijar o altar, o ato de fazer isso, certo? Era o mesmo ato de adorar, comparado a beijar uma pessoa na testa aqui entre os olhos. Então, proskineu é o ato de beijar entre os olhos, que pode ser também associado a beijar o altar. E o altar representa a face do nosso Deus. A palavra face na língua grega é prosopon. Então, beijar entre os olhos é beijar a face, beijar o altar de Deus, beijar a presença do Senhor. E você não faz isso estando distante. Você só faz isso você estando muito perto. Perto, muito bem perto. Aí você consegue beijar Deus entre os olhos. Ok? Beijar ao Senhor. Isso que é adoração. É uma sensação de cuidado, de intimidade, porque você não consegue beijar ninguém entre os olhos se você estiver longe ou se você não tiver intimidade com essa pessoa. Não é verdade? É uma forma simbólica de expressar um profundo respeito e uma grande devoção para com o nosso Deus. E a palavra prosopon, como nós falamos, na antiga teologia cristã, ela também era usada de forma figurativa para referir-se à pessoa e à natureza do nosso Deus, especialmente com relação à Trindade,
a Trindade Excelsa e Soberana. Ok? Eu estou finalizando esse estudo, eu espero que você tenha aprendido alguma coisa. Desde já eu te peço que faça algumas coisas. Dá um like, coloca seu comentário, o que é que você achou desse estudo, se foi legal para você, tá bom? E se foi interessante, compartilha para os seus amigos, para os seus irmãos, para os seus grupos, os grupos da sua igreja, tá bom? Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus permitir. E eu creio que Ele vai.